A soja fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 94,00 a saca. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 58,00 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 38,00 a saca. Você sabe que os influencers estão ganhando espaço no mundo da internet? E já ouviu falar nos agro-influencers? Confira a matéria. Hoje o Tarobá Rural traz para você uma matéria super interessante. Eu vou falar com o Daniel para contar para a gente como que é essa atividade do tal agro-influencers, né, Daniel? Conta para nós. Na verdade, a gente trabalha com a geração de conteúdo, né? Tentando desmistificar muitas questões, principalmente com um viés ideológico que tem aí em certas mídias. A gente traz um pouco mais de conceito científico para trazer essa tranquilidade para a população. Hoje o agro realmente ele vive um momento único, né? Aliás, está vivendo faz um tempo. Mas ainda continua muita gente desinformada nesse setor, né? Exatamente, né? Até por essa questão enviesada, né? Muita gente tenta trazer o agro para um lado negativo. E é o que a gente tenta passar, é a ideia positiva do nosso setor. É um setor que também vai alimentar muita gente e cada vez mais, ainda mais diante de uma crise que a gente está vivendo. Exatamente, não só como alimentos, mas como base energética, né? É a base da energia de todo mundo. E como surgiu essa ideia de vocês? Na verdade, por questões principalmente enviesadas, né? A gente via como o setor era mal visto, né? Principalmente na questão dos defensivos, e a gente, por ter um conhecimento técnico, tentou trazer uma base científica para esclarecer esses dados. E pelo que ele estava me falando antes da entrevista, tem uma rede de influencers junto com você. Sim, existem inúmeros colegas e amigos, engenheiros agrônomos ou não, que atuam também aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, e a gente está todo mundo junto aí nessa força para combater a desinformação. O papel de informar em todas as áreas do agro. Exatamente. O nosso foco é mais na área de defensivos e parte técnica, mas tem aí de inúmeras pessoas aí de vários setores. Então aqui a gente tem um site também, um blog, né? Tem um blog aqui, né? Aqui a gente tem um blog que, na verdade, tem nele uma maneira mais organizada dos vídeos que a gente posta no YouTube, né? Então a gente tem um canal aqui no YouTube, toda semana a gente posta um vídeo novo e a gente vai abordando desde de agrotóxico até planta transgênica, adubação, tudo que tiver envolvido no agro a gente tenta colocar aqui. Como chama esse canal do YouTube de vocês? Chama Fazenda Escola. Para achar é fácil, é só colocar youtube/Fazenda Escola e vai achar. E o blog é blog.fazendescola.com.br. O que a gente vê muito é o produtor dentro da porteira, né? Que é uma oportunidade do produtor cruzar fronteiras, né? Até a nível mundial, né? Isso, aqui a gente tenta colocar de uma maneira que a pessoa tenha acesso a qualquer lugar, seja aqui na cidade ou se não no campo mesmo, né? Mais afastado, né? E a gente tenta fazer isso para poder divulgar informação, né? Não é muito comum, pelo menos agora que tem mais isso de divulgação no meio agro, né? Antes era uma coisa muito fechada, né? A gente está tentando espalhar isso de alguma maneira. E aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, a gente está literalmente no Agro Influencers, né? Aqui no escritório maravilhoso, por sinal, e com uma vista única do agronegócio. Aqui a gente conseguiu essa área bem privilegiada aqui, que tem toda a visão de todas as pesquisas que a gente faz aqui, né? Porque a gente também tem uma empresa de pesquisa. E a gente também faz estudos aqui para gerar conteúdo para a Fazenda Escola. Então aqui dá para ver de tudo, dá para ver milho, soja e tudo que a gente tem em volta. É um lugar bem gostoso de poder ver o que a gente está fazendo. Parabéns pelo esse trabalho, parabéns pela importância desse trabalho, né? Porque cada vez mais é importante a gente estar informando o que realmente o agro é e o que ele proporciona à vida das pessoas, ainda mais numa crise dessas, pessoas podem ter noção do que é isso. Né? Eu que agradeço vocês virem aqui para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? Mostrar o que a gente está fazendo e também os outros influencers que tem, né? Não é só a gente, não. A gente tem todo um meio que estamos tentando espalhar aí essas informações, né? Apesar da seca que encolheu a produção na região sul, a safra de grãos deve bater novo recorde este ano, segundo o IBGE. 120 milhões de toneladas só de soja. Esta é a projeção do IBGE para a safra do grão este ano no Brasil. Um crescimento de 5% em comparação com 2019. Essa alta no principal produto do agronegócio brasileiro foi puxada pelas lavouras da região centro-oeste, que respondem por quase metade dos grãos colhidos no país.
No Paraná e principalmente no Rio Grande do Sul, a falta de chuvas desde o fim do ano passado reduziu a colheita de produtores como o Cristiano. Planejamos a colheita para 80 sacos por hectare, acabamos colhendo 13 sacos por hectare em média. Mesmo com a estiagem na região sul na safra de verão, o Brasil deve ter um novo recorde na produção de grãos neste ano. O IBGE estima quase 246 milhões de toneladas. Houve expansão da fronteira agrícola. Então, a produção de grãos foi avançando por novas áreas, mas mais importante do que essa expansão foi o aporte tecnológico na agricultura. Além da soja, a colheita de arroz deve fechar o ano em alta. Já o milho terá redução depois da super safra de 2019. E mesmo quem teve perdas com a seca, já se prepara para investir de novo. Plantar milho mais cedo, agora em agosto, se der tudo certo. E depois vamos fazer uma safrinha de soja. Agora é a hora de saber como fica o tempo com a Juliana Lucília. Olá, a previsão para este domingo é de tempo seco em praticamente todo o Paraná. Vamos ver então o nosso mapa, como é que ele fica neste dia de hoje. O sol predomina então em praticamente todas as regiões. Segundo a meteorologia, só deve voltar a chover no nosso estado a partir do dia 25, ou seja, junho deve terminar com um pouco mais de instabilidade aqui no Paraná. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas aqui em Londrina. A máxima prevista, então, para as próximas horas de 29 graus, porém com sensação térmica de até 32 graus. Segunda-feira também de tempo seco e esse tempo mais seco deve continuar pelo menos até quarta-feira. Lá na quinta-feira, aí sim, deve voltar a chover aqui na nossa cidade, ainda com temperatura elevada. A máxima prevista de 28 graus. Vamos ver agora outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista para hoje de 30 graus. Cascavel, na região oeste, com temperatura de 28 graus. Curitiba e litoral, temperaturas variam entre 26 e 30 graus lá nas praias. Um excelente domingo para vocês. O Tarobá Rural vai ficando por aqui. Se você quer mais informações, rever alguma matéria ou programa, é só acessar o portal Tarobá News. Siga o Grupo Tarobá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E se quer ouvir uma boa música, sintonize a Tarobá FM 101.7. Espero vocês no próximo domingo às 7h40 da manhã. A gente se vê!